Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar a nossa aula. Hoje é uma aula muito importante também, porque hoje nós vamos começar a falar sobre integrais. Integrais de funções de mais de uma variável. E aí eu queria começar comparando como era no cálculo 1 e como era no cálculo 2. Aquilo que a gente já faz normalmente aqui em cálculo 2. Agora, eu queria só lembrar vocês que lá no cálculo 1, na sua primeira aula de integral, o professor ele começou com uma motivação. Vocês lembram qual era a motivação para aprender integral? Muito bem, era cálculo da área. Ele te dava uma função e aí você tinha que calcular a área abaixo dessa função, do gráfico da função. Então, eu queria relembrar esse problema, até porque a gente vai pegar uma motivação parecida aqui em cálculo 2. Então, vamos falar que hoje é sobre integrais. E eu queria, então, começar falando sobre o problema da área. Bom, esse problema, originalmente, você aprende ele lá em cálculo 1. E como é esse problema? Você tem aqui uma função, eu vou te dar um gráfico dela. Assim, na verdade, dependendo do gráfico da sua função, você conseguiria resolver o problema sem cálculo, sem o cálculo diferencial integral, né? Por exemplo, se a tua função fosse uma função constante, o gráfico dela seria uma reta. E aí, se eu limitar o domínio dela apenas a um intervalo aqui, AB, por exemplo, então, calcular a área abaixo do gráfico da minha função, isso considerando que a minha função é não negativa, para poder fazer sentido essa motivação. E aí, se eu pegar e querer calcular esta área aqui, é fácil. Basta eu observar que isso aqui é um retângulo, eu multiplico a base vezes a minha altura. Se a tua função fosse uma reta crescente ou decrescente, você também conseguiria calcular essa área abaixo dela, abaixo do gráfico. Porque nesse caso ficaria um trapézio. Então, geralmente, a nossa motivação ela começa aí. É um desafio. Gente, calculem para mim a área que aparece abaixo do gráfico da minha função. Aí eu começo dando áreas parecidas, ou melhor, áreas que você já conhece muito bem, lá do ensino médio. Só que chega um momento, assim que você percebe, que para uma função simples, você já não sabe mais calcular a área. Você já não tem uma fórmula para isso. Por exemplo, se você pega a função x ao quadrado, que é uma função básica também, uma função quadrática, mas ela é básica, você já percebe que você não consegue mais calcular a área dela. Pelo menos não com o que você aprendeu lá no ensino médio, né? Então, por exemplo, se você pega aqui esse intervalo, ó, e a tua função é a função x quadrado, aí você já não sabe mais. Ah, parece um trapézio. Não, mas aí não é exatamente aqui um trapézio, porque você tem agora uma curvatura aqui. Enfim, aí sabendo disso, então, o professor de cálculo 1, ele começa a fazer você perceber que tem coisas que você ainda não sabe fazer. Então, por exemplo, seria tão interessante se a gente já conseguisse calcular a área para qualquer função. Eu te dou qualquer função não negativa e eu quero que você calcule para mim a área abaixo do gráfico da função. Por exemplo, digamos que eu tenho uma função que vai de A até B. E o gráfico da minha função poderia ser algo desse tipo aqui. O nosso desafio, então, é justamente calcular a área desta região aqui, ó. Bom, mas se a gente já não sabia fazer com uma função quadrática, imagine agora com uma função qualquer. Qual é a ideia para poder a gente conseguir calcular essa área? Aí lá no cálculo 1, a ideia que nós tivemos foi, bora pegar esse intervalo aqui, que é o domínio da minha função, esse aqui é o domínio dela, e vamos dividir esse domínio. Se o meu domínio é um intervalo, então eu vou dividir ele, eu vou quebrar ele em subintervalos.
Então, por exemplo, eu posso pegar esse intervalo aqui e dividir em 3 subintervalos. Claro que não é necessário, não é obrigatório, mas para facilitar a minha vida e até para ser mais didático, eu vou considerar que cada subintervalo ele tem o mesmo comprimento. Então, eu pego esse intervalo e vou dividir em 3 subintervalos de mesmo tamanho. E aí, então, eu obtenho isso daqui, ó. Divido aqui e divido aqui. Então, olha só, gente, presta atenção. O primeiro passo para você resolver este problema é olhar no domínio da tua função e quebrar esse domínio em pedaços menores. Depois que eu faço isso, nesse caso aqui, eu obtive 3 intervalos, 3 subintervalos. Em cada subintervalo, eu vou escolher um ponto desse subintervalo. Esse ponto vai ser como se fosse o representante do intervalo. E aí, tanto faz, se você quer escolher um ponto que seja a extremidade da esquerda ou da direita, ou o ponto médio entre os dois, tanto faz. Você pode escolher o ponto que você quiser, desde que seja um ponto dentro do intervalo. Intervalo fechado ainda. Então, por exemplo, digamos que para esse intervalo aqui, o ponto que eu escolhi foi o ponto do meio. Esse daqui. Aí, qual é a minha estratégia agora? Eu vou pegar a minha função e jogar esse ponto nela. Ou seja, vou calcular a imagem da função nesse ponto. É claro que, graficamente, eu estou falando desse ponto aqui em cima. Ó. Esse ponto aqui, se eu jogo na minha função, vai me dar essa imagem aqui. Essa altura que a gente obteve vai ser a altura de um retângulo que eu vou formar. Então, daqui, ó, tendo como base a imagem desse ponto, eu vou fazer aqui um retângulo que tem essa altura. Está aqui, ó. Então, obtive esse retângulo. Para o próximo subintervalo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escolher um ponto, tanto faz o ponto. Por exemplo, posso até escolher um extremo. Posso escolher esse bem aqui. Posso. Aí, qual é a imagem dele? A imagem dele está bem aqui, ó. Aí, eu vou fazer um novo retângulo, só que com essa altura. Por fim, no meu último intervalinho, eu vou escolher um ponto, tanto faz o ponto, posso escolher o ponto B mesmo, e aí então vou formar um retângulo com esse ponto. Por que eu fiz isso? Porque eu sei calcular a área de retângulo, isso eu sei, é base vezes altura. Então, nesse caso aqui, ó, se eu quero calcular a área de um único retângulo, porque aqui eu tenho 3 retângulos, né? Então eu teria uma área 1, área 2, área 3. Mas todos eles vão seguir o mesmo raciocínio, que vai ser, a área do retângulo vai ser a altura vezes a base. A base desse retângulo é justamente o comprimento do meu subintervalo. Como eu dividi igualmente, então posso dizer que o comprimento de todo mundo vai ser ΔX. Então, ΔX é a base do meu retângulo. E quem é a minha altura? A altura é a imagem daquele ponto que está representando o meu intervalo. Em outras palavras, se eu quero calcular a área de um desses retângulos aqui, vai ser a imagem em um ponto que foi meu representante, vou chamar de xi asterisco, ou xi estrela, vezes a base do retângulo, que é ΔX. Então, aqui, essa seria a fórmula para calcular um retângulo desses que eu formei. Agora, quem seria a área que eu quero? Ou pelo menos uma aproximação dela? Porque, claro que você percebe que esses retângulos aqui, por mais que eu fique calculando aqui a área deles, não vai ser exatamente a área que eu quero. Mas isso vai ser uma aproximação. A aproximação ela pode ser boa, pode ser ruim, mas é uma aproximação. Então, a área total vai ser aproximadamente esse somatório aqui, ou seja, o somatório das áreas de cada retângulo. Inclusive, esse somatório aqui é conhecido como soma de Riemann, já que a integral que a gente está estudando é a definição integral de Riemann. Ok, só que isso aqui é só uma aproximação, mas você percebe que o intervalo fechado, se a tua função é contínua, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar a quantidade de subintervalos. Quanto maior for a quantidade de subintervalos, ou seja, quanto mais você pegar aqui, ó, esse domínio
e fazer uma partição dele cada vez mais fina, ou seja, se você dividir isso aqui em mais subintervalos, vocês concordam comigo que essa nossa aproximação, ela vai ser cada vez melhor? Sim ou não? Sim. Então, na linguagem do cálculo, eu posso dizer que se a quantidade de subintervalos for cada vez maior, a minha aproximação vai ser cada vez melhor. E outra, e se a quantidade de subintervalos estivesse tendendo ao infinito, ou melhor, se esse ΔX aqui estivesse tendendo a zero, por exemplo, isso agora eu estou falando de limite, estou falando de tendências aqui. Então, se eu pegar para essa expressão aqui e calcular o limite para n tendendo a infinito, e esse limite existir, ou seja, ele convergir, então eu posso dizer que eu consegui calcular a área que eu queria desde o início. Então, olha só, a área dessa figura aqui vai ser o limite, quando n tende a infinito, dessa soma de Riemann, dessa expressão aqui, que a gente acabou de ver. Se esse limite existe, então, eu posso dizer que esta função aqui, ela é integrável. Mas assim, você não escrevia assim lá em cálculo 1, né? Quando você queria falar de uma integral. Você escrevia com uma outra notação, que é essa daqui, notação famosa de integral. Então, ficaria integral de a até b, f de x, dx. Mas claro que quando você está escrevendo isso, por trás disso, você está falando disso daqui. É o limite de uma soma de Riemann. Enfim, diga, Caio. Boa pergunta. Como é que a gente vai saber se esse limite existe? É quando você tenta calculá-lo, usando alguma propriedade de limite, por exemplo, e der um valor real. Agora, por exemplo, pode acontecer do limite não existir. Aí quais são as possibilidades de um limite não existir, por exemplo? Pode ser que os limites laterais sejam diferentes. Isso estou falando de cálculo 1, né? Então, você tem dois limites laterais. Pode ser que seja diferente. Ou então, pode ser que o limite seja igual a infinito, que a gente chama. Se ele está explodindo, o valor dele está explodindo. Aí, por mais que isso é uma forma do limite não existir também, apesar de que é uma forma assim que a gente está mais acostumado, né? Agora, para o limite existir mesmo, isso aqui tem que dar um valor real. Aí, deu um valor real, pronto, calculou o limite, deu um valor real, o limite existe. Ou seja, o limite está convergindo, que a gente fala. Se eu posso falar de um teorema, qual o teorema? Sim, perfeito. Não, é isso mesmo. Esse teorema aí, a gente usa muito aí na matemática pura. Ou seja, porque assim, tem a ver com a sua pergunta, inclusive. Você me perguntou, professor, como é que eu vou saber se esse limite existe? Eu acabei de dizer que esse limite aqui, dessa soma de Riemann, é a definição de integral. Em outras palavras, esse limite existir é equivalente a dizer que a integral existe, que a função é integrável. Só que assim, se eu fosse querer fazer por definição, provar que uma função é integrável, por definição, eu teria sempre que usar essa expressão aqui. Sempre. Né? Ou seja, eu teria que mostrar que esse limite com esse somatório aqui, ele, por exemplo, ele converge. Digamos assim, isso na essência mesmo do limite. Para a gente não ter que fazer isso, por exemplo, a gente usa esses teoremas. Por exemplo, tem esse teorema na matemática que diz que toda função contínua ela é integrável. Inclusive, o teorema fundamental do cálculo, uma das versões dele é isso mesmo. O que o teorema diz? Que se a tua função é contínua, ela é integrável e você pode calcular a função usando a ideia de primitivo. Tá? Então, esse teorema é justamente para nos facilitar a nossa vida na hora de calcular aqui nossa função. Se a gente estivesse aqui num curso de matemática ou num curso de análise, sem ser de cálculo 2 para engenharia, o que nós íamos fazer aqui era demonstrar esses teoremas todinhos. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui hoje, teorema fundamental do cálculo, enunciado, demonstração e pronto. Tá? Essa é a ideia. Então, por trás de todos os cálculos que a gente faz aqui na nossa aula, tem esses teoremas que vão nos ajudar. E esse teorema que tu citou agora é justamente para eu conseguir calcular ou mostrar que uma função é integral de uma maneira muito mais simples do que calculando limites de somatórios. Tá? Aí, nesse teorema aí, o que ele vai fazer? Ele vai tentar mostrar que esse limite aqui, ele sempre vai convergir com a hipótese de que essa função aqui ela é contínua.
Então, talvez ele use outros teoremas. Ele pode usar o teorema do valor médio, o teorema de Weierstrass, enfim. Ele vai usar algum outro teorema para provar isso daí. Tudo bem? E é isso. Então, deu para relembrar o cálculo 1 aqui? Deu, né? Vocês lembravam de tudo isso, né? Beleza. Que bom que vocês lembravam. Porque agora em cálculo 2, a ideia vai ser bem parecida. Então, ó, em cálculo 2, eu vou falar aqui com vocês sobre um outro problema. Eu quero falar agora com vocês sobre o problema do volume. Bom, para esse problema do volume, então, eu vou considerar que eu tenho uma função f que depende de duas variáveis. E o domínio dela não é todo R2, mas é só um retângulo. Eu estou considerando também que essa função aqui ela é não negativa. É só para fazer sentido aqui o meu problema, a minha motivação, tá, gente? Mas depois que a gente for aprender integral mesmo, você pode calcular a integral para uma função positiva, negativa, sem problema nenhum. Aí tá. Aí vamos dizer, então, que o gráfico desta função seria algo mais ou menos assim. Eu tenho aqui os eixos x, y e z. Como eu falei, o domínio dessa função não vai ser todo R2. Vai ser um domínio limitado, domínio compacto. Por isso que é importante a gente falar daqueles conjuntos compactos lá em aulas passadas. Então, digamos que o domínio dessa função aqui ela é um retângulo. Então, eu venho e faço aqui no meu domínio, eu faço esse retângulo aqui. Isso aqui é só o domínio da minha função, tá, gente? É só o domínio. Então, aqui em cima ainda tem o gráfico da minha função. Aí vamos dizer que o gráfico da minha função fosse algo assim. Tá? Então, ó, essa superfície aqui que vocês estão vendo é justamente o gráfico da minha função. Aí, olha só, o meu objetivo agora é tentar calcular o volume do objeto abaixo da superfície, que é o gráfico da minha função. Eu quero calcular o volume abaixo do gráfico da minha função. Esse é o objeto que aparece aqui para vocês. Se a minha função fosse uma função constante, eu teria um plano e embaixo aqui outro plano paralelo a ele. Seria uma caixa retangular. Eu saberia calcular tranquilamente. Mas não é uma caixa retangular isso aqui, ó. Isso aqui é um outro objeto. Mas não tem problema. Porque se fosse uma caixa retangular, eu saberia calcular o volume. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa do cálculo 1. Eu vou olhar para o domínio da minha função. O domínio aqui é o quê? É um retângulo agora. O domínio já é um retângulo. Então, eu vou fazer uma partição em x em y, ou seja, eu vou pegar esse retângulo e vou quebrar ele em subretângulos. Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia quebrar esse retângulo aqui em 4. Para facilitar a minha vida, eu poderia considerar que cada subretângulo desse tivesse a mesma área. Vou chamar de ΔA. Tá? Aqui ΔX, aqui ΔY, ΔX vezes ΔY é o ΔA. Tá? Cada subretângulo desse. E a mesma história, em cada subretângulo eu vou escolher um representante e vou calcular a imagem para esse ponto que eu escolhi. Então, por exemplo, digamos que para esse subretângulo aqui, eu escolhi esse ponto, essa extremidade aqui, como meu representante. Qual é a imagem nesse ponto? Está aqui em cima, ó, esse pontinho amarelo. Então, essa imagem vai ser a altura de uma caixa retangular, que eu vou desenhar agora. Então, seria algo mais ou menos assim. Então, olha só, escolhi aqui um representante, a imagem dele está aqui em cima, e eu faço, então, uma caixa retangular. É claro que essa caixa retangular é só uma aproximação do volume de fato, mas ainda assim vai me ajudar. Por quê? Porque eu sei calcular volume de caixa retangular. E qual é o volume da caixa? Vai ser a base dela, que é uma área ΔA, vezes a altura dela. Quem é a altura dela? É a imagem da minha função naquele ponto que eu escolhi. Em outras palavras, o volume só dessa caixa, vou chamar de volume de
ij, aqui aparece duas letras, gente, porque é uma partição em x e uma partição em y. Então, ij igual a altura, ou seja, f aplicado no representante desse retângulo, vou chamar de xij asterisco, yij asterisco, vezes a minha área, que é o ΔA. Então, esse aqui seria o volume de apenas uma caixa. E aí eu teria que somar todas as caixas aqui, usando o mesmo raciocínio. No final, o volume seria aproximadamente uma soma dupla agora, tá, gente? Eu vou ter dois somatórios, porque um é para x, outro é para y. Então, eu tenho i e j dessa expressão aqui, ó, dessa função. Isso aqui é só uma aproximação, mas, de novo, se eu pegar esse meu domínio aqui e dividir em mais subretângulos, o que vai acontecer com a minha aproximação? Ela vai melhorando. E se por um acaso eu tivesse infinitos subretângulos, e esse, falando de infinito agora, né, passando o limite, se esse limite convergir, o que vai acontecer? É porque existe esse volume, né, ou melhor, é porque esse valor que eu calculei é justamente o volume que eu queria desde o início. Então, isso aqui é uma aproximação, mas se eu quero o valor exato do volume, então o meu volume vai ser igual ao limite quando m e n estão tendendo a infinito dessa soma dupla de Riemann. Aqui é J. Então, ó, esse limite que vocês estão vendo, que é o limite de uma soma dupla de Riemann, é o que nós vamos chamar aqui no nosso curso de uma integral. Só que agora essa integral a gente vai chamar de integral dupla. Então, toda vez que eu estiver me referindo a uma integral dupla, eu estou me referindo a um limite. Mas não é qualquer limite, é o limite de uma soma dupla de Riemann, que a gente chama. Ou seja, esse limite aqui. Ah, professor, quer dizer então que uma integral é um limite? Sim, sempre foi, né? Desde o início, primeira aula de integral, você aprende por definição integral é limite. Assim como a derivada também é um limite. Só que é um limite ali mais especial, digamos assim. Aí tá. Vocês vão escrever assim, quando a gente estiver falando de integral dupla? Não. A gente vai escrever uma outra notação. Como vai ser a notação de uma integral dupla? Bom, a gente vai escrever assim, ó. A gente vai colocar dois símbolos para a integral. Então, dois símbolos para a integral. F de xy, que é a função que eu estou integrando. E aqui vai aparecer dA, a de área, né? Bom, eu estou integrando sobre uma região. Essa região aqui, ó, que é esse retângulo, eu vou chamar de região R. Então, eu estou integrando sobre uma região R, essa função. Então, é essa notação de integral dupla que nós vamos usar. Então, por enquanto, nós já aprendemos o que é uma integral dupla e, por enquanto, você já saberia calcular uma integral dupla para uma função. Como? Você teria que usar o limite. Você teria que calcular esse limite aqui, tá? Dessa soma dupla de Riemann. Lá na aula de cálculo 1, se eu não me engano, na primeira aula de integral, o professor de vocês resolveu uma integral por definição. Sim ou não? Sim, né? Vocês gostaram? Sim, né? Muito bem, gostei. Então, ó, apesar de vocês terem gostado muito lá em cálculo 1, mas nós não vamos fazer aqui em cálculo 2, tá? Por conta do tempo também, né, gente? Porque vocês sabem que, depende da função aqui que eu for colocar, pode dar ali uma resolução muito extensa. Ah, professor, quer dizer então que a gente não vai resolver assim as integrais duplas? Infelizmente não, tá? Vocês não vão resolver assim. Ao invés disso, vocês vão usar propriedades para poder calcular as integrais duplas. Mas assim, pelo menos até agora, deu para entender o raciocínio de uma integral dupla, a definição de uma integral dupla, o que é uma integral dupla? Deu? Beleza. Outra coisa, além de você já ter aprendido o que é uma integral dupla, perceba que ao mesmo tempo você já aprendeu uma aplicação dela. Porque perceba que integral dupla, ela pode servir, uma das aplicações dela é para calcular volumes. Volumes que estão abaixo de superfícies. Então, quer achar esse volume? Você sabe qual é a função? Você sabe qual é o domínio? Joga na integral dupla.
calculou a integral, você calculou o volume. Tudo bem? Tá, agora o que a gente vai fazer? Eu vou para o slide. No slide, eu vou mostrar de novo, fazer uma recapitulação com algumas imagens do que nós fizemos aqui nesse quadro. Depois, eu vou falar para vocês de uma outra definição de integral. Então, isso aqui que eu mostrei é uma integral dupla. Eu ainda quero mostrar para vocês uma outra definição, que é a definição de integral inteirada. Tá? Então, existe a integral dupla e a integral inteirada. Primeiro, eu já mostrei a integral dupla. Daqui a pouco a gente vai ver a outra integral. Vamos para cá. Então, aula 22, estamos falando sobre integrais duplas, começando com o problema do volume. Qual é esse problema? Se você tiver uma função de duas variáveis e o domínio dela é um retângulo, assim, ó, você pode representar um retângulo de duas formas como domínio. Você pode representar assim, ó, intervalo fechado, cartesiano, intervalo fechado. Ou você pode representar assim. Então, isso aqui são linguagens de conjunto. Estamos admitindo que a nossa função é não negativa. Então, por exemplo, seria algo assim. É como se você estivesse pedindo, olha, calcula para mim o volume deste objeto. O que a gente faz? A gente olha para o domínio da minha função. O domínio dela é um retângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu retângulo em subretângulos. Então, eu estou dividindo aqui tanto no intervalo de x quanto no intervalo de y. Quando eu faço isso, aquele retângulo maior vai virar vários subretângulos. Em cada subretângulo desse, perceba que eu escolhi um ponto aqui, ó, esse pontinho preto aqui. Ó. Em cada subretângulo eu tenho um pontinho preto. Esse pontinho é o meu representante desse subretângulo. Então, por exemplo, bora olhar para esse daqui, para esse retângulo aqui que está mais escuro. Olha só, eu escolhi esse ponto do meio. Então, esse ponto aqui eu vou jogar na minha função e vou calcular uma imagem. Essa imagem vai ser a altura de uma caixa retangular. Vai ficar assim. Ó, então está aqui, ó, já no ângulo tridimensional. Eu tenho aqui o meu subretângulo, tenho aqui o pontinho que eu escolhi e com isso eu formei essa caixa retangular. Se eu fizer isso para todos os subretângulos, no final eu vou ter uma aproximação para o meu volume. Se eu somar todos os volumes. Vou ter algo mais ou menos assim, ó, geometricamente falando. Só que é claro, esse objeto que vocês estão vendo tem exatamente o mesmo volume que eu queria antes? Não, não tem, mas é uma aproximação. Então, a ideia é, se eu aumentar cada vez mais, infinitamente, o número de subretângulos, eu consigo ter o volume exato. Então, ó, o volume para mim vai ser esse somatório, mas quando m e n estiverem tendendo ao infinito. Com isso, então, nós conseguimos definir o que é uma integral dupla. Então, a integral dupla de uma função sobre um retângulo é justamente esse limite. Se esse limite existir, então eu posso dizer que a minha função ela é integrável. Pronto, acabou. Isso é integral dupla. Agora, eu quero falar com vocês sobre um outro assunto, que é uma integral inteirada. Mas antes temos uma pergunta. Diga. Pode falar. Agora. Aí só diga seu nome e seu curso, por favor. Tá, eu sou Ramiro, de Engenharia da Computação. Eu não entendi o propósito dos pontinhos pretos. Por que eles têm aquelas posições dentro dos retângulos, se é arbitrário, se é... Enfim, eu não entendi. Perfeito. Boa, vou voltar aqui para o slide, Ramiro. Aqui, ó, esses pontinhos pretos, eles estão em posições aleatórias. É só para dizer que não importa a posição. Basta que você escolha um representante. Você pode padronizar. Eu posso escolher sempre o canto superior direito do retângulo, de todos? Ele pode. Isso até facilita na hora de você, se você for querer calcular na mão mesmo, é importante você padronizar. Mas, teoricamente, você não precisa padronizar. Você pode escolher qualquer pontinho e para cada retângulo você pode escolher um ponto numa posição diferente. E te digo mais, até a área dos retângulos não precisa ser igual. Eu posso fazer partições diferentes em x e y, que ainda assim aquele limite, se a função for integrável, o limite ele vai convergir. Tá? Entendi. Obrigado. Obrigado você, boa pergunta. Então vamos lá. Vamos agora falar sobre uma integral inteirada. Então olha só, gente, presta atenção. Aqui eu vou falar de uma outra coisa com vocês. Eu falei de integral dupla, agora vou falar de integral inteirada, mas é claro que daqui a pouco eu vou juntar as duas coisas. Tá? Vou juntar as duas definições, mas por enquanto são definições separadas. Então olha só, leia com calma esta definição. A gente já vai discutir. Eu quero que você leia.
Já entenderam? Beleza, então o que diz aí? Se você tem uma função de duas variáveis, e essa função ela é integrável no retângulo, tá? Então, quando eu escrever assim, ó, o que eu estou dizendo? Eu tenho uma função de duas variáveis, mas perceba que aqui, ó, eu estou integrando ela apenas em relação a quem? Qual é a variável que aparece aqui? O y. Toda vez que vocês verem essa simbologia, significa que eu estou fazendo uma integração parcial. O que é uma integração parcial? É a mesma ideia da derivada parcial. O que é derivar parcialmente em relação a y, por exemplo? É você considerar que as outras variáveis, x no caso aqui, são constantes e você só aplica as regras de derivação para y. Aqui a ideia é a mesma. Se eu pedisse para você, calcula para mim essa integral, o que essa integral está me dizendo? Que é para eu pegar e considerar a variável x como se fosse uma constante e aplicar as regras de integração para y. As mesmas regras que você aprendeu no cálculo 1. Diga, Caio. Perfeito. Ou seja, o que o cara falou? Quer dizer que se eu fosse integrar em relação a y, então o intervalo de x seria constante. Na verdade, o próprio x seria constante. O x é fixo, que nem na derivada parcial. Eu fixo meu x. Quando eu fixo meu x, o que acontece na minha função lá? Eu estou fatiando ela, né? Fatiei a função. Pá, o que sobra? Sobra uma função do cálculo 1. E aí, para essa função do cálculo 1, eu integro no intervalo de y, no intervalo de c até d, que é o que está acontecendo aí. Então, sim, é isso que eu estou fazendo. O x está fixo, está parado. E aí, quando eu faço isso, vira uma função do cálculo 1 e eu integro essa função. Perfeito. Isso vai alterar a ordem de integração, ou melhor, a ordem de integração vai alterar o meu resultado? Dependendo da questão, pode ser que altere, mas, em geral, e eu vou explicar daqui a pouco, quando você pode afirmar isso, você pode sim alterar a ordem de integração, que não vai dar problema. Beleza? Então, ó, só para a gente entender melhor isso daí, vamos logo fazer um exemplo aqui dessas integrais. Então, ó, vamos supor, gente, que eu tenho uma função aqui de duas variáveis, uma função f de xy. Bora dizer quem ela é, né? Bora colocar aqui, x² vezes y. E aí eu peço para você, calcule a integral de 0 até 2 de x² vezes y dx. Se eu te pedir isso daqui, o que eu estou pedindo para você, ó, calcule essa integral considerando que só o x é variável e o resto é uma constante. Ora, se o y é uma constante para mim, o que eu posso fazer com ele? Numa integral, o que você pode fazer? Posso tirar da minha integral. É isso que a gente fazia com as constantes? Então, isso aqui ficaria y vezes integral de 0 a 2, x² dx. Calculando aqui para x², eu teria y vezes x³ sobre 3. Integral de 0 a 2. No final, eu teria 8/3 de y. Tudo bem? Agora, olha só que interessante. Eu fiz uma integração parcial em relação a x, e no final, o resultado foi uma função que só depende de y. Isso aqui foi uma coincidência? O que vocês acham? Ou não? Por exemplo, na derivada parcial, se você pega uma função e deriva parcialmente em relação a x, o resultado não necessariamente vai ser uma função que só depende de y. Em geral, quando você deriva parcialmente, o resultado também é uma função que depende de x e y. Mas no caso da integração parcial, isso vai acontecer ou não? Vai sumir uma variável? O que vocês acham? Vai sumir uma variável. Por que vai sumir? Porque perceba que a integral, ela é o quê? Definida. Essa integral aqui é definida. Então, naturalmente, se é uma integral definida,
quando eu calcular em relação a uma variável, essa variável ela vai desaparecer, ela vai virar uma constante. Aqui em cálculo 2, gente, todas as integrais que a gente for resolver vão ser integrais definidas, tudo bem? A gente não vai resolver integrais indefinidas, apesar de que integrais definidas seja a mesma ideia de primitivas, mas o principal foco aqui nosso é pegar integrais definidas porque elas têm um forte apelo geométrico. É isso que a gente quer ver, visualmente falando, graficamente falando. Então tá, aqui ó, fiz essa integral, no final me deu uma função que só depende de y. O que me impede agora de pegar esse resultado e integrar de novo, só que em relação a y? Nada me impede. Então eu poderia pegar esse mesmo resultado, que eu já fiz, vou fazer agora aqui do lado. Poderia pegar esse mesmo resultado, só que agora integrar, lá de 0 a 1, essa função, 8/3 de y, só que agora em relação a y. 8/3 é uma constante, só repetir, a integral de y é y² sobre 2, e aqui o intervalo de 0 a 1. Joga 1 aqui, vai ficar 1 sobre 2. Joga o 0 e vai zerar. No final, eu vou ter 8, ou melhor, deixa eu simplificar, né? Simplificar isso daqui. No final, eu vou ter 4/3. Então, essa aqui é a nossa resposta final. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz duas integrações parciais. Integrei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Mas eu já poderia simbolizar que eu queria fazer isso desde o início. Queria simbolizar que eu quero já fazer as duas integrações. Primeiro uma, depois a outra. Como é que eu poderia escrever isso? É só escrever assim, ó. Integral de f de xy dx dy. E aí, por exemplo, x vai de A até B, o y vai de C até D. Então, ó, quando você olhar para essa notação aqui, eu estou falando de uma integral inteirada. Ou seja, são integrações parciais. E, na verdade, eu estou aplicando só a ideia de primitiva. Eu estou aplicando as integrais do cálculo 1, mas estou aplicando o teorema fundamental do cálculo. Então, aqui, ó, fazendo isso daqui. Note, ó, que eu estou integrando primeiro em relação a x, tá? Porque pela ordem aqui, ó, vai de dentro para fora. Então, pela ordem, a integral primeira vai ser em relação a x, depois em relação a y. Primeiro a gente resolve essa parte aqui de dentro, depois a gente resolve aqui a parte de fora. Tá bom, gente? Então, isso é uma integral inteirada. Vamos voltar aqui para os slides, que agora eu quero fazer a conexão entre elas. Então, aqui no slide, já tinha uma integral em relação a y. Se eu integro em relação a y, o meu resultado vai ser uma função que depende de quem? Se eu integro em relação a y, o meu resultado vai ser uma função que depende de quem? De x. Tá? Porque o y ali vai virar uma constante, porque a integral é definida. Então, ó, integrei em relação a y, e isso me deu uma função que depende de x. E agora eu vou integrar essa função que depende de x. Só que agora eu vou integrar em relação a x. Então, no final, eu vou ter algo assim, ó. De novo, eu vou ter uma integral, só que agora uma integral inteirada. Tudo bem? Deu para entender a diferença entre as duas? Uma coisa é você fazer integração parcial. Outra coisa é você querer calcular a integral dupla usando a definição, que é o limite daquele somatório. São coisas totalmente diferentes. Qual é muito melhor? Assim, o que vocês... Vamos lá, vamos aqui para o quadro, rapidamente. Se você fosse calcular uma integral no cálculo 2, você ia preferir calcular uma integral assim, aqui, ó, uma integral dupla, ou seja, você ia preferir calcular o limite de um somatório aqui, ou você ia preferir calcular assim, ó, uma integração parcial. Qual você ia preferir? Bom, por mais que a gente goste mais da integral dupla, por trazer um desafio maior, por trazer um contexto, digamos, mais motivador, ainda assim, é claro que se a gente precisasse calcular alguma coisa, a gente ia preferir calcular assim, integração parcial, porque seria muito mais tranquilo. Mas, aí é que está. A gente consegue calcular uma integral dupla usando esse conceito aqui de integral inteirada. Só que para isso, eu vou precisar usar um teorema, que é o teorema de Fubini. O teorema de Fubini é como se fosse o nosso teorema fundamental do cálculo aqui em cálculo 2. É ele que vai fazer essa conexão de uma integral dupla com uma integral inteirada. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Então, ó, teorema de Fubini.
Ele vai dizer que se uma função ela é contínua sobre um retângulo, então essa função ela é integrável e você consegue calcular a integral dupla como se fosse uma integral inteirada. Está aqui, ó. E mais, se o teu domínio for um retângulo, não importa a ordem de integração. Ó, você pode integrar primeiro em x, depois em y, ou primeiro em y, depois em x. Tanto faz. Você vai ter o mesmo resultado. Gente, isso aqui é fantástico para a gente. Porque se não fosse isso daí, toda vez que você fosse calcular uma integral dupla, você ia ter muito trabalho. Mas por conta desse teorema, o caminho ele fica bem mais curto para a gente. Bem melhor. Então, ó, mas alguém pode perguntar, professor, mas por que isso? O que que faz? Por que que a integral inteirada ela vai me dar o mesmo resultado de uma integral dupla? Se fosse no caso de um volume, ia dar o mesmo volume, por quê? Qual é o raciocínio por trás disso? Bom, existe uma explicação até geométrica sobre essa igualdade aqui, ó. Por exemplo, digamos que eu tenho esse objeto aqui, ó. Eu quero calcular o volume dele. Eu já sei que eu posso calcular o volume usando uma integral dupla, usando limites somatórios. Isso eu já sei. Mas eu também posso calcular esse volume de uma outra forma, usando uma outra estratégia. Qual é essa estratégia? Vamos fixar o x aqui, ó. Se eu fixo o x, é como se eu estivesse pegando esse volume e fatiando ele. No momento que eu faço esse fatiamento, olha o que gera para mim. Gera uma área. Como é que eu obtenho essa área? Se eu integro em relação a y, essa função aqui, ó. Se eu integro no intervalo de y de c até d, o que eu estou calculando é a área dessa região aqui, já que é um problema do cálculo 1 agora. Só que a área dessa região depende do quê? Depende de x. Porque dependendo do x onde eu fixei, pode ser que a minha área seja diferente. Então aqui, ó, se eu fixo o x e integro em y, eu obtenho essa área rosa. Mas essa área rosa depende de x. Só que se eu pegar agora essa função aqui, que é a minha função área, e integrar de a até b, o que vai acontecer? Se eu fazer uma integral de a até b dessa função área aqui, quem eu vou obter? Vou obter o volume. Esse é o raciocínio. Então, eu integro primeiro em y e obtenho ali uma área. Essa área depende de x. Agora eu integro no intervalo de x, ou seja, é como se eu estivesse somando cada área dessa. Somando todas elas, eu vou obter o meu volume. O mesmo vale se eu começasse por y, ou seja, se eu fixasse o meu y e integrasse em x, eu ia obter essa área aqui, ó, esse outro ângulo. E depois que eu integrasse em x, essa função aqui nova depende de y. E agora, se eu integrar no intervalo de y, de novo, eu vou obter o volume que eu queria desde o início. Tá? Então, essa é a explicação geométrica. Vamos agora resolver alguns exercícios, para a gente começar a se habituar aí com as integrais. Bom, eu vou colocar logo aqui no quadro o item A e o item B. Então, agora sim, vamos começar a exercitar. Primeira questão, letra A. Você tem uma integral dupla sobre uma região R. Essa região R é o intervalo de menos 2 a 2. Cartesiano, intervalo de 1 a 6. Vamos para o item B. Bom, como você já sabe, já entendeu o teorema de Fubini, você já pode tentar fazer no seu caderno. Então, pegue seu caderno e já tente resolver essas integrais. Letra B, integral dupla sobre um retângulo. A função é 3y² menos x² mais 2. dA. E o meu domínio vai de menos 1 a 1, isso em x, em y também vai de menos 1 a 1.
Tá, vamos resolver. Bom, aqui ó, eu quero resolver uma integral dupla, mas eu já sei que para resolver uma integral dupla, eu posso usar o teorema de Fubini. Então eu posso calcular isso aqui como se fosse uma integral inteirada. No momento que eu for calcular por uma integral inteirada, eu tenho que escolher qual eu vou integrar primeiro, se é em relação a x ou em relação a y. Tanto faz, porque você já viu que pelo teorema de Fubini, não importa a ordem de integração, se você estiver sobre um retângulo, que o resultado é o mesmo. Então aqui, por exemplo, eu posso querer calcular começando em y, depois em x. Então eu vou escrever assim, ó. Se eu quero começar com y, eu vou começar já bem aqui, ó. Internamente eu já coloco dy dx. Com isso eu estou dizendo que eu vou integrar primeiro em y, depois em x. Qual é o intervalo de y? De 1 a 6. Então já coloco aqui, ó, na parte de dentro também, de 1 a 6. E na parte mais de fora eu coloco de x. Menos 2 a 2. E agora eu vou calcular essa integral. Você vai dizer, mas como eu vou integrar? Já que não tem nenhuma função aí. Tem sim, né? Quando não aparece nada, o que tem aqui dentro? É 1. Então, na verdade, está aqui, ó. Eu estou integrando a função 1. Então, ó, eu estou integrando a função 1 em relação a y. Qual é a integral de 1? Isso em relação a y. É y, né? Porque qual é a integral de 1 lá? Em relação a x era x. Em relação a y vai ser y. Então, com isso, vai ficar integral de menos 2 a 2. Aqui, a integral é y. Falta eu aplicar o intervalo de 1 a 6. Depois que eu aplicar aqui esse intervalo, eu ainda vou integrar em relação a x. Bom, então no lugar do y eu vou colocar 6. Aí menos, no lugar do y eu vou colocar 1. Então vai ficar integral de menos 2 a 2, parênteses, 6 menos 1. Dx. Aqui. Bom, 6 menos 1 é 5. 5 é constante, né? Então vai ficar integral de menos 2 a 2, 5 dx. Qual é a integral de 5? Em relação a x agora? 5x. Então isso aqui vai ser 5x no intervalo de menos 2 a 2. Ah, pessoal, vai dar 0. Calma lá. Faça com calma. Vai ficar x vezes. X aqui é 2. Aí menos. O x agora é menos 2. Ó, então aqui tem um jogo de sinal. Se você esquecer o jogo de sinal, você vai errar a questão. Porque menos com menos vai dar mais. Então vai ficar 5 vezes 4. Isso aqui é 20. Então a resposta final aqui para a gente é 20. Pronto. Alguma dúvida? Bom, por que foi fácil? Porque a gente já está usando todas aquelas propriedades e resultados do cálculo 1. Já que a gente está usando esse teorema de Fubini. Bora agora aqui para o item B. Então, nós temos agora esta função. Eu quero resolver também usando o teorema de Fubini. Detalhe, eu já vou dando algumas dicas para vocês. Primeira dica, se você quisesse, você poderia pegar esta função e dividir em integrais. Por exemplo, poderia ficar a integral dessa, menos a integral dessa, mais a integral dessa. Isso porque a integral, isso vale para a integral dupla, ela é um operador linear. Então, você pode dividir assim. Isso vem do limite, né? O próprio limite ele também tem essa propriedade linear. Ok. Mas aqui, o que eu vou fazer? Já vou colocar o teorema de Fubini. Então, vai ficar integral, é o mesmo, né? Menos 1 a 1, menos 1 a 1. Menos 1 a 1, menos 1 a 1. Aqui eu tenho a função 3y. Não vou dividir, pelo menos não agora. Vou integrar primeiro em x, depois em y. Então, você pode resolver tanto dividindo em integrais ou resolvendo tudo de uma vez também, não tem problema nenhum. A gente vai resolver tudo de uma vez agora. Então, o que está acontecendo? Eu vou pegar esta função e eu vou integrar em relação a x. Tá? Então, começando em relação a x. Se eu estou integrando em relação a x, então o y para mim é uma constante. Agora, uma dica que eu vou dar para vocês, você não é obrigado a seguir, mas olha para o teu intervalo de integração. O intervalo é de menos 1 a 1.
Ou seja, o intervalo de integração é um intervalo simétrico, de menos 2 a 2, menos 5 a 5, enfim. Toda vez que o teu intervalo de integração for simétrico, vale a pena você verificar se a função é o quê? Se a função é par ou se a função é ímpar. Ou seja, vale a pena, se o teu intervalo for um intervalo ali simétrico, vale a pena você verificar a paridade da sua função. E nesse caso, cuidado, porque eu estou falando de uma integral em relação a x. Então, eu tenho que analisar essa paridade considerando que o meu y é uma constante. Ainda tem esse detalhe. Diga, Caio. Perfeito. Olha, a pergunta é boa, né? Só, mas o que isso vai me ajudar? Realmente, parece que vai só complicar. Isso que é verdade, porque você pode resolver sem pensar em paridade nenhuma aí. Mas é porque quando você está resolvendo integral, se o teu intervalo for simétrico, aí as propriedades que envolvem a paridade são interessantes. Por exemplo, se eu percebesse que essa função aqui, ela é ímpar e o intervalo é simétrico, pela propriedade, isso vai dar zero. E eu já acabava a questão agora. Zerou. Se eu perceber que ela é par, não vai acabar logo a questão, mas vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 1. Aí isso é bom também. Assim, vai facilitar, ainda um pouco menos, mas vai facilitar. Tá? Isso é só para simplificar. Mas na prova você não é obrigado a fazer assim. Mas aqui, nas nossas aulas, vocês vão ver, de vez em quando eu vou usar essa propriedade, para poder me ajudar nos cálculos aí, a diminuir o cálculo, no caso. Então tá. Então olha só a minha pergunta para vocês agora. Essa função aqui, considerando que o y é uma constante, porque eu estou integrando em relação a x, ela tem paridade? Ela é par ou ímpar? Sim, ela tem. O que ela é? Ela é par. Vamos lá. Y é uma constante, né? Então, bora colocar aqui, sei lá, 3 vezes y0, só para indicar que ele é uma constante, mais 2 menos x². Então, isso aqui, a priori, é uma função que só depende de x. Eu quero saber se ela é par ou ímpar. Ela pode ser nenhuma das duas. O que eu faço? Eu calculo o g de menos x. Se eu calcular o g de menos x e der a mesma coisa de antes, é porque ela é par. E se der a mesma coisa a menos de um sinal, ou seja, todo mundo fica a mesma coisa, mas todo mundo fica com o sinal trocado, aqui fica menos, menos e mais, então ela é ímpar. Aí nesse caso aqui, se eu jogo menos x aqui, vai ficar quanto aqui? Vai ficar, vamos lá, 3y² mais 2, e o que fica aqui no final? Fica menos x² ainda. Porque vai ficar menos x², né? Fica assim. Aí isso daqui, se eu fizer essa conta, vai ficar x² de novo. Ou seja, essa função ela é par. Então, vem aqui, eu aviso que essa função aqui ela é par, e agora eu vou aplicar essa propriedade. Então, vai ficar 2 vezes, eu vou colocar o 2 no final já, do lado de fora, todas as integrais, já queria sempre uma constante. Então, vai ficar 2 vezes integral de menos 1 a 1, integral de 0 a 1, que eu apliquei a propriedade aqui nessa primeira. Aí eu coloco 3y² mais 2 menos x² dx dy. Lembrando, você não é obrigado a aplicar essa propriedade. Não é. Ok, agora sim, vamos integrar. Isso aqui vai ficar 2 vezes integral de menos 1 a 1. Bom, qual é a integral de 3y² em relação a x? Não. Qual é a integral de uma constante em relação a x? É a própria constante vezes x, por exemplo. Então, isso aqui é uma constante. Então, se eu integrar a constante em relação a x, vai ficar ela mesma vezes x. Quer ver? Deriva isso aqui parcialmente em relação a x. Eu volto para lá. Bom? Aí mais a integral de 2, que é uma constante, vai ficar 2x. Agora aqui sim, né? Qual é a integral de x²? Vai ficar x² sobre 3. Lembrando que a integral é definida, tá? Então, falta aplicar aqui os intervalos de 0 a 1. E depois que eu aplicar os intervalos, eu ainda vou calcular a integral em relação a y. Bom, quando eu coloco 0 no lugar do x, vai todo mundo zerar. Então, o 0 nem me importa mais.
Só me importa um 1 agora. Então aqui eu vou colocar 1, 1 e 1. Então vai ficar assim. Vai ficar 2 vezes integral de menos 1 a 1. Aí vai ficar 3y ao quadrado mais 2 menos 1/3. E agora eu vou integrar isso aqui em relação a y. Bom, perceba que o x ele já desapareceu, se transformou em uma constante. Agora aqui, gente, nota que de novo o intervalo é de menos 1 a 1. Poderia não ser, mas de novo é, de menos 1 a 1, é um intervalo simétrico. Então, seria bom a gente verificar se essa função que está aqui dentro, ela tem uma paridade. E ela tem paridade? Tem, ela é o quê? Ela é par de novo. Então, aqui ó, nós temos uma função que de novo é par. Então, vai ficar 2 vezes, mas já tem esse 2 aí, né? Então, vai ficar 4 vezes integral de 0 a 1. Aí aqui vai ser 3y ao quadrado. Bom, bora lá fazer essa conta aqui, né? 2 menos 1/3. 2 é 6/3. 6 menos 1 é 5. Vai ficar 5/3. E agora a gente vai integrar isso daqui. Então, vamos lá. 4 vezes... Qual é a integral de 3y ao quadrado? É y ao cubo. Né? Y ao cubo mais, ali, 5/3 de y, né? Já que é uma constante. Falta eu aplicar aqui, ó, de 0 a 1. Quando eu colocar 0, vai zerar, então só me interessa 1. Fica 4 vezes 1 mais 5/3. Bom, vamos lá. Aqui vai dar 3 mais 5 é 8. 8/3. 8 vezes 4 é 32. Então, 32/3. Acabou. Todo mundo entendeu? Assim, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu fazer tranquilamente. É dever de casa. Faça essa questão sem colocar essa propriedade da paridade. Faça normalmente, sem se preocupar com isso daqui. Se você se sentir mais seguro assim, não tem problema. Se na prova cair algo assim, você já faz sem usar a propriedade. O importante é que no final você acerte, tá? Isso aqui é o que eu mais quero de vocês, que você acerte de uma forma plausível, matematicamente falando. Agora, antes de eu ir para o item C, eu vou ensinar uma outra propriedade para vocês. Que essa também vai ajudar bastante. Colocar como observação. Vamos dizer que você tem uma função de 2 variáveis, só que essa função de 2 variáveis pode ser escrita da seguinte forma. Ela pode ser g de x vezes h de y. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nessa função você consegue facilmente separar as variáveis, ou seja, vai ser uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ó, digamos que f de x seja x ao quadrado vezes y ao cubo. Ó, nesse caso, eu posso dizer que a minha função f ela é uma função que só depende de x, que é x quadrado. Ó, posso dizer que x ao quadrado é uma função que só depende de x, vezes y ao cubo, eu posso dizer que é uma função que só depende de y. Tá? Então, essa função aqui tem essa propriedade. A pessoa, mas todas não têm essa propriedade? Nem todas, né? Por exemplo, essa função aqui que a gente viu ainda agorinha, esse polinômio, né? Considerando do jeito que ele está aqui agora, ele não é uma função de x vezes uma função de y. Não, ele não tem essa propriedade. Nem todas têm. Mas digamos que tenha, você tem uma função que tem essa propriedade. E daí? O que isso vai me adiantar na hora de calcular a integral? Olha como é que vai ficar a integral nesse caso aqui. Eu vou ter, aqui eu já estou colocando o teorema de Fubini. Então vamos dizer ó, que eu estou integrando de A até B, de C até D. Essa é a minha função. dx, dy. Só que essa função eu posso escrever ela assim. Então vai ficar integral de C até D, integral de A até B, g de x, h de y. dx,
dy. Ora, eu vou integrar primeiro em relação a x. Então, o que vai acontecer com essa função h aqui? Ela é o que para a gente? Ela é uma constante. Se ela é uma constante, eu posso tirar ela dessa primeira integral, pelo menos? Posso. Porque em relação a essa primeira integral, ela é uma constante. Então, eu não posso tirar ela de todas as integrais. Porque quando chegar aqui, ela não é mais constante. Mas eu posso tirá-la dessa primeira aqui, ó. Ela vai ficar assim. Igual a integral de c até d. Aí agora aqui a minha função h. E o que vai sobrar aqui? Vou colocar em colchete. E a minha integral de a até b. G de x dx. E aqui dy. Tá? Então ficou assim. Só que olha só, gente. Essa primeira integral aqui, que eu tirei o h, vocês concordam comigo também que ela é uma constante? Porque se você pega uma função aqui de x, está integrando em x, uma integral definida, isso aqui é uma constante. Não é verdade? O produto final dela é uma constante. Então, se ela vai ser uma constante de qualquer forma, eu posso tirar ela dessa segunda integral aqui, dy? Posso. E aí vai ficar assim, ó. Então, isso aqui é igual a integral de a até b, g de x dx, vezes integral de c a d, h de y, dy. Tá, pessoal? Mas e daí? O que isso tem a ver? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O que eu estou falando para você é que se a tua função aqui, ó, ela é o produto de duas funções diferentes, uma que só depende de outra só depende de y, na hora que tu for calcular essa integral aqui, você pode simplesmente já separar em duas integrais, cada uma delas é unidimensional, olhando só para elas, e já pode resolver as duas simultaneamente. Então, isso é uma propriedade que vai te ajudar a resolver a integral de uma forma mais rápida, inclusive a gente vai usar ela agora, tá bom? Alguma pergunta? Pode falar, Caio. Sim. Não, se não tivesse, por exemplo, se no final das contas eu não conseguisse fazer essa separação bem clara de uma função que só depende de vezes uma função que só depende de y, eu não ia poder fazer isso. Mas, por exemplo, se fosse assim, sei lá, a função é x ao quadrado vezes y mais e elevado a y, por exemplo. São funções bem diferentes, mas ainda assim, ó, eu consegui colocar esse daqui em evidência e multiplicar ele por todo isso daqui. Então, isso aqui todinho é uma função que só depende de y. Aí eu poderia aplicar essa propriedade. Agora, o que eu não poderia é se fosse algo assim, né? Por exemplo, assim mesmo já. Ó, aqui. O x multiplica o y, mas ele não está multiplicando o e elevado a y. Aí, claro, eu poderia separar em duas integrais e aplicar só nessa? Poderia. Mas assim, aqui, inicialmente falando, nessa função, do jeito que ela é aqui totalmente, ela não é assim. Tá bom? Aí você pode quebrar e você pode fazer, mas originalmente ela não é desse tipo aqui. Tá, agora bora fazer, gente, o item C, que eu vou usar essa propriedade. Lá no slide. Olha qual é a função. Eu tenho a função x secante ao quadrado. Então, eu tenho uma integral dupla. Eu tenho x vezes a secante ao quadrado de y. E a minha região de integração é esse conjunto aqui, x e y pertence ao R2, tal que x está entre 0 e 2, o y está entre 0 e π sobre 4. Bom, aqui nenhuma novidade até então. Eu tenho uma função, quero calcular a integral dupla, a minha região de integração é um retângulo, a minha função é contínua. Então, posso aplicar o teorema de Fubini para garantir já que essa função ela é integrável, e nós vamos, então, usar aqui as integrais inteiradas. Então, vai ficar integral de 0 a 2, integral de 0 a π sobre 4, a minha função aqui, ó, x vezes a secante
ao quadrado de y dx dy. Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Ó, gente, preste muita atenção, eu tenho isso daqui. Mas eu percebo claramente que esse integrando é uma função que só depende de x, vezes uma função que só depende de y. Então, eu estou no retângulo. Então, eu já posso separar isso daí em duas integrais. Lembrando que eu só posso fazer isso se eu estiver no retângulo, tá? Então, isso aqui vai ser... Vou separar só o x. Ó, cadê o x? Está aqui. Qual é o intervalo dele? De 0 a 2. Então, vai ficar integral de 0 a 2, x dx. Aí, vezes, vou olhar só para o y agora. Está aqui o y. Qual é o intervalo dele? De 0 a π sobre 4. Então, integral de 0 a π sobre 4, secante ao quadrado de y. Caso você não fizesse essa propriedade, ia dar para resolver do jeito tradicional? Sim, não tem problema nenhum. Agora aqui, ó, vamos resolver simultaneamente. Qual é a integral de x? X quadrado sobre 2. Qual é a integral da secante ao quadrado? Tangente. Porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, a integral da secante ao quadrado é a tangente. Então, aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2, e o intervalo é de 0 a 2. E aqui vai ficar tangente de y e intervalo de 0 a π sobre 4. Agora, é só substituir nos intervalos. Então, aqui eu tenho x igual a 2, então vai ficar 4 sobre 2, menos x igual a 0, 0 sobre 2. Aí, vezes, aqui agora eu tenho tangente de π sobre 4, menos tangente de 0. Quanto é a tangente de 0? É 0, porque o sinus de 0 é 0. Qual é a tangente de π sobre 4? É 1. Muito bem. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 0, 1 menos 0 é 1, então eu volto para cá. Aqui vai dar 0, 4 sobre 2 é 2. Então, resposta final, 2. Vamos lá, segundo exercício. Calcule o volume do sólido que se encontra abaixo do gráfico dessa função e acima do retângulo. Olha só. Nesse caso, não fala a palavra integral nesse exercício aí. Mas mesmo assim, você sabe que a integral resolve ele. Por quê? Porque o que ele está pedindo? O volume de um sólido que se encontra abaixo do gráfico de uma função de duas variáveis. Então, você já sabe que se essa função é não negativa nesse domínio, então o volume vai ser justamente a integral dupla. Essa função aqui, para esse domínio, ela é negativa em algum ponto, gente? O que vocês acham? Olha, para esse domínio aqui, ó, o x está entre 1 e 2, o y está entre 0 e 1. Ela é negativa em algum ponto? Não, ela não é. Então, ela é sempre não negativa nesse retângulo. Então, você pode aplicar a integral dupla. Pergunta: e se ela fosse negativa? Se a função fosse negativa nesse retângulo aqui, daria para calcular o volume mesmo assim? Daria, mas eu tenho que fazer o quê? Calculava a integral e multiplicava por menos 1. É isso que lá no cálculo você fazia isso. Por exemplo, se eu te pedisse, olha, calcula a área de uma senoide, por exemplo. Se você fosse querer fazer direto o cálculo da integral, ia dar quanto? Ia dar 0. Mas aí, se eu quero a área, você vai olhar onde ela é positiva, você calcula a integral normal, e onde ela é negativa, você multiplica por menos 1. Tá? Aqui é a mesma ideia. Se em parte do meu retângulo a minha função for positiva, calculo do jeito que tem que calcular. Se em outra parte for negativa, eu multiplico por menos 1. Tá? Se eu estiver falando de volume. Se eu não estiver falando de volume, integra normalmente. Pode dar 0, pode dar negativo, mas integra. Tá? Se eu não estiver falando de volume. Sim, vamos lá então. Vamos logo resolver. Então, vou escrever aqui a função. Colocar nosso domínio e já vamos fazer. A minha função é y ao cubo dividido por x ao quadrado. E o meu retângulo é
x indo de 1 a 2, y indo de 0 a 1. Vamos resolver. Eu já sei, então, nesse caso, que o meu volume ele vai ser a integral dupla sobre o meu retângulo desta função aqui, que é a função y ao cubo dividido por x ao quadrado. Aplicando o teorema de Fubini, vou até colocar aqui, estou usando o teorema, isso aqui eu posso calcular como uma integral inteirada. Então vai ficar, aqui pode ser de 0 a 1, integral de 0 a 1, integral de 1 a 2. Olha como eu vou escrever essa função que está aqui dentro. Vou escrever assim, y ao cubo vezes 1 sobre x ao quadrado. É a mesma função, não mudei nada, só estou escrevendo de uma outra forma. Aí que eu estou integrando primeiro em x, depois em y. Por que eu escrevi assim? Para mostrar para você que essa função aqui também é uma função, como se fosse uma multiplicação de uma função que só depende de y vezes uma função que só depende de x. Então, e eu estou no retângulo, então eu vou aplicar aquela propriedade. Vou separar logo em duas integrais, para resolver simultaneamente. Então, isso aqui vai ser igual. Vou pegar só o pessoal do x. Quem é a função do x? É a função 1 sobre x quadrado. dx. Qual é o intervalo de x? De 1 a 2. Aí, vezes a integral de 0 a 1, y ao cubo dy. Bom, e agora? Eu vou ter que calcular essa integral aqui. Ah, professor, não sei calcular. Sabe sim. Porque isso daqui é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Então, você só aplicar aquela regrinha da potência. Ah, isso aqui você já sabe, né? A integral de y ao cubo vai ficar y à quarta sobre 4. Isso de 0 a 1. Aí tá, aplicando aquela propriedade aqui, aqui vai ser x elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1. E aqui, bom, aqui vai ficar 1 quarto menos 0. Ah, não, peraí, eu esqueci de colocar, desculpa, aqui eu esqueci de colocar o intervalo de x, né? Que é de 1 a 2. Agora sim. Agora aqui eu coloco 1 quarto menos 0. Pronto. Aqui, ó, x elevado, quanto é menos 2 mais 1? É menos 1. Então, isso aqui vai ser, vou colocar aqui embaixo, o volume vai ser x elevado a menos 1 sobre menos 1. Esse sobre menos 1, eu já vou colocar só o menos aqui na frente, ó, é a mesma coisa. E eu ainda vou aplicar no intervalo de 1 a 2. E no y deu 1 quarto. Só que, gente, x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Então, eu vou escrever isso aqui de outra forma. Vou escrever assim, ó. Isso aqui é menos 1 quarto. Só coloquei 1 quarto aqui para frente. Vezes 1 sobre x. E agora eu vou aplicar o x, de 1 até 2. Então, no lugar do x eu vou colocar 2. No lugar do x eu vou colocar 1. Então, vai ser menos 1 quarto. Vezes 1 sobre 2. Menos 1 sobre 1. Parece que vai dar negativo, né? O que é estranho, porque eu estou falando de volume, a função é não negativa, mas bora calcular até o final, bora ver se vai dar negativo mesmo. Ó, porque bem aqui já vai ficar meio menos 1 é menos meio. Aí já vai ficar negativo com negativo. Então vai ser menos 1 quarto vezes menos meio. Menos com menos vai dar mais. E no final vai ficar 1 oitavo. Bom, ele não me falou qual é a unidade de volume, né? Então vou colocar assim só UV, unidade de volume. E a resposta é 1 oitavo. Última questão dessa parte aqui, de integrais. Olha, essa última questão é bem interessante. Olha só, faça um esboço do sólido formado pela integral. Ele nem quer que você calcule a integral, só quer que você faça um esboço do sólido formado pela integral. Ou seja, do objeto que está abaixo da superfície da minha função. É isso que ele quer. Isso é uma boa questão de prova, que é uma questão bonita, elegante, e você nem precisa de tanto esforço assim para resolver. Não precisa de muito cálculo. É mais mesmo interpretação. Terceira questão
A integral é essa aqui, raiz de 9 menos y ao quadrado. E o nosso retângulo é o retângulo que vai de 0 a 2 em x, de 0 a 3 em y. Bom, gente, já que ele quer o sólido formado pela integral, eu tenho que entender como é o gráfico da minha função, porque é o gráfico da minha função que vai determinar o meu sólido, porque o meu sólido é o objeto que está abaixo dessa superfície e acima desse retângulo. Então seria interessante para mim desenhar tanto o retângulo, que vai estar limitando por baixo, quanto a minha superfície, que é o gráfico da função, que vai estar limitando por cima. Então, eu coloco aqui no R3, ó, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo Z. No plano XY, eu vou desenhar esse retângulo aqui. O X está indo de 0 a 2, o Y está indo de 0 a 3. Então, vamos dizer que o 2 está bem aqui. Vamos dizer que o 3 está bem aqui. Então, ó, aqui no meu domínio, eu tenho esse retângulo aqui. Então, esse retângulo é o que limita o meu objeto por baixo. Falta descobrir agora como é a minha limitação aqui, ó, por cima. O que está acontecendo aqui em cima? Para isso, eu vou olhar para a minha função. Ó, a minha função é a função f de xy igual a raiz de 9 menos y ao quadrado. Se eu quero analisar o gráfico da minha função, eu vou ter que seguir aquelas etapas. Ver qual é o domínio dela. O domínio eu já tenho. É isso daqui. Eu tenho que ver qual é a interseção dela no plano XZ, no plano YZ, nas curvas de nível. Só que eu não vou precisar de tudo isso. A única coisa que eu vou ver para essa função aqui é a interseção dela no plano YZ, que é esse plano aqui, ó. YZ. Ah, pessoal, mas se eu não soubesse que era isso, faz para todos os planos. Faz todos os passos lá, que você já conhece. Então, ó, no plano YZ, eu teria o seguinte, ó, Z igual a F de 0y. Só que o x nem aparece aqui, né? Então, vai ficar Z igual a raiz de 9 menos y ao quadrado. Se eu zero o x não está aqui, então vai ficar a mesma coisa aqui. E se eu ajeito essa minha equação, ó, ela vai ser z quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Só que 9 é 3 ao quadrado. Com isso, eu estou falando que no plano, se eu fosse fazer aqui, ó, o plano YZ, o que eu teria no plano YZ? Eu teria uma circunferência. Mas não é uma circunferência, né? Primeiro porque aqui, ó, não é mais ou menos, aqui é só mais. Então é só uma semicircunferência de cima, ó. E nem é toda ela, porque o meu y, ele só vai de 0 até 3. Então, digamos que aqui é o 3, né? Onde ele encosta aqui de novo, já que o raio é 3. E eu só tenho isso daqui, ó. Então, no plano YZ, o meu gráfico é isso daqui. E é isso que eu vou desenhar aqui, ó. Então, vamos dizer que o 3 está aqui. E no plano YZ, eu tenho isso daqui. Tá bom? Então, vou até apagar aqui, porque eu já desenhei ali. Agora, perceba uma coisa. Aqui, aparece o X? Não. O que nós aprendemos na primeira semana de aula? Curvas e superfícies. Se você já tem esse desenho aqui, e você vê que a variável X, ela não aparece, não depende dela, então o que a gente faz? A gente vai projetar esse desenho ao longo do eixo X. Lembra que a gente fazia isso com cilindro? Você fazia uma circunferência no R2 e no R3 você projetava a circunferência. Aí virava um cilindro. Aqui é a mesma ideia. Eu vou projetar isso daqui ao longo do eixo X. Mas não em todo o eixo X. Só de 0 a 2, porque o X só vai de 0 a 2 aqui no meu domínio. Tá? Então, ó. Então, vou pegar bem aqui e vou projetar essa função aqui, ó. E aí, no final, eu obtenho, então, esta figura.
Então está aqui. Esse é o sólido formado por esta integral. É só isso que ele queria. Ele não queria que eu calculasse a integral. Apesar de que você conseguiria calcular essa integral. Tem dois jeitos. O primeiro, você poderia fazer uma transformação de coordenadas, que é coordenadas polares. Só que isso a gente não vai aprender ainda. Isso vai ficar para outras aulas. Mas tem um segundo jeito que você já saberia resolver essa integral aqui. Você não acabou de mostrar que essa integral seria o volume desse sólido aqui? Será que você não conseguiria calcular o volume desse sólido? Conseguiria. Sabe como? Olha, vamos olhar para essa face aqui do sólido. Isso aqui não é um pedaço de um disco? Disco de raio 3. É 1/4 de um disco de raio 3. 1/4. Então, o volume seria 1/4, ou seja, π vezes r ao quadrado, r é 3, dividido para 4. E esse mesmo pedaço de disco, ele se repete ao longo desse intervalo aqui, ó, de 0 a 2. Ou seja, essa altura dele aqui, vamos colocar como se ele estivesse deitado, essa espessura aqui, ó, vale 2. Então, seria esse valor aqui, ó, vezes 2. E aí, no final, então, meu volume seria 9π sobre 2. Tá? E aqui, unidade de volume. Então, só olhando esse desenho aqui, eu já conseguiria dizer também qual é o volume dele, apesar de que a questão não me pediu isso. Alguma dúvida? Uma pergunta? Bom, então é isso. Desejo uma boa prova para vocês nessa sexta-feira. A gente vai se ver novamente na semana que vem. Obrigado pela presença.